Que a Oi, André está chegando aqui. Oi, amore. Tudo tudo bem? bom? Estava Tudo. aguardando a sua chegada. Eu E estava aí? esperando porque normalmente quando eu faço as outras eles vêm um convite, aí como não estava vindo o convite, eu resolvi te procurar. É, Tá e, bom, e aí? querida. Tudo bem. Estava falando aqui que eu sou sua fã, do trabalho que você veio aí de formiguinha, executando ao longo da sua trajetória profissional. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória para depois a gente entrar no assunto especificamente. Pode ser? Claro. Bom, antes de tudo, boa noite, quem já está aí assistindo a gente. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, Ana. Primeiro, te dizer assim, o quanto eu fico feliz de ver o teu trabalho, que você está fazendo um trabalho incrível. Eu acho que isso é o que realmente a gente precisa, pensar na saúde mental das pessoas, e você tem feito isso. Você tem feito isso incansavelmente, você busca as pessoas. Então, é muito bacana você ver hoje em dia que a gente está tendo essa comunicação. Então, eu tenho sempre falado nos eventos que eu participo que essa pandemia ela está trazendo muita coisa boa também, né? Tem muita tristeza, é um momento que não tem precedente de tristeza, de dor, de sofrimento, mas, por outro lado, de transformação, de mudança. E eu acho que uma das mudanças que a gente sempre quis, então, meus alunos, já tem alguns aí que estão chegando, a gente sempre quis fazer isso, né? Tirar o conhecimento de dentro da universidade, de dentro das academias, para levar para a população. Eu acho que é a sociedade que precisa saber desse conhecimento para colocar na prática. E a gente só faz pesquisa, só faz ciência para a população. E às vezes acaba ficando muito fechado. Então, ter essa oportunidade da gente conversar. Então, eu vejo muitas vezes uma pessoa que nem é da área científica chamando um pesquisador para conversar e um monte de gente trocando. Então, eu vejo que cada vez mais a sociedade também está muito interessada, né, na ciência, na pesquisa de todas as áreas. Obviamente que as questões epidemiológicas da Covid, mas em todas as áreas as pessoas estão muito interessadas. E isso eu acho que vai gerar uma mudança profunda na nossa sociedade, porque as pessoas elas vão ter mais conhecimento, elas vão ter mais interesse, elas vão ter mais acesso aos pesquisadores, então acho que tudo isso é muito bacana. E aí, falando especificamente de saúde mental, então nem se fala, né? Porque a É, gente sabe que uma das coisas que, assim, um dos maiores problemas dos transtornos mentais é exatamente o estigma e a falta de conhecimento, o preconceito. E aí, no momento que você faz uma atividade como essa que você tem feito, de chamar pessoas aqui para falar sobre a saúde mental, então isso é muito importante. Eu me lembro há uns 3 anos atrás, num congresso de um carro aí barulhento. É, aqui é terrível. é, então, no início desse congresso de neurociência, do Neuroscience, um dos palestrantes, que é o diretor da saúde mental da Organização Mundial de Saúde, ele falou sobre isso, que ele falou um dos maiores problemas que a gente tem para enfrentar na saúde mental, nos transtornos mentais, é exatamente o estigma. Então, isso que você está fazendo, eu não podia deixar começar a falar do que eu faço sem antes dar esse retorno para você. Então, às vezes a gente fica enrolado, até no meio da pandemia a gente está trabalhando muito, acho que a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava Muito antes. mais. Então, a gente está trabalhando demais online, mas eu não podia deixar de te atender, porque além do carinho que eu tenho por você, eu acho que isso é muito importante nesse momento. E eu tenho visto que às sextas-feiras, toda sexta-feira, a gente faz palestras lá no Instituto de Psiquiatria online sobre saúde mental e Covid. E eu vejo que ficam mais de 100 pessoas. Ontem não, sábado, a gente fez um evento de Noite Consciência, e foi incrível, a gente ficou até 11 horas da noite com uma conversa com mais de 100 pessoas que não saíam do encontro. Então, acho que isso é muito Do bacana. chat. É. Bom, falando um Esses pouquinho, eventos são abertos? Esses eventos são são, abertos?
São Da onde todos você está divulgando em que abertos. página? Olha, normalmente do LANEX, do Laboratório de Neurociência do Exercício, que eu coordeno lá Aham. da UFRJ. Mas esse da Noite de Consciência foi muito bacana, porque foi um trabalho que nós fizemos sobre as atividades que são feitas com pacientes com demência, e aí a realidade do Brasil, a realidade da Noruega e a realidade de Portugal, que são colaboradores e parceiros nossos. E Uhum. foi incrível, porque foi uma troca muito bacana, e se a gente pensar, três realidades completamente diferentes, né? A Noruega, com maior IDH, o Portugal, que já está conseguindo sair tranquilamente, e a gente faz parte também, né? Faz parte também. É. E a gente que está nessa situação agora que a gente se encontra bem complicada. Mas foi muito bom, porque a gente falou também sobre atendimento online com os idosos, que é muito importante, né? Eu sei que a gente vai falar de depressão, mas eu acho que a questão do idoso não pode deixar passar, porque a gente não pode ter essa percepção de que isolamento, né, distanciamento físico é uma coisa, isolamento social é outra, e o isolamento social é muito complicado, traz um problema enorme, principalmente para os idosos. E a gente tem a tecnologia, a gente tem aí um ambiente como A o que nosso favor. a gente está fazendo aqui, e até isso que a gente está fazendo aqui com as pessoas que estão aqui conversando com a gente, isso também ajuda na nossa saúde mental, porque é conexão, é contato que a gente mantém. Mas, enfim, falando um pouquinho como é que eu comecei toda essa história, né? No Isso. início, em 2003 para 2004, eu queria fazer um mestrado e a minha ideia no início era trabalhar com questões relacionadas ao cérebro, mas não ainda à saúde mental. A minha ideia era trabalhar com fadiga e como que a fadiga poderia estar relacionada com questões mentais e não físicas. E aí eu fui para o Instituto de Psiquiatria da UFRJ para tentar começar um mestrado sobre isso. E aí, na época lá, não tinha nada sobre exercício físico no tratamento da doença mental, nada disso. E aí eu, pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, me ofereceram a oportunidade de trabalhar com cafeína, privação de sono, eletroencefalografia, tempo de resposta, porque não tinha nada voltado para exercício físico. E aí eu comecei a estudar sobre exercício físico e cérebro, exercício físico e saúde mental, e eu desenvolvi um projeto durante o meu mestrado sobre exercício físico e depressão em idosos. E eu convidei, na época, o coordenador do Centro de Doença de Alzheimer e outros transtornos da velhice, da UFRJ, o Gerson Lax, para ele, se ele gostaria de ser meu orientador de doutorado. E nós começamos, então, um estudo com exercício físico e depressão em idosos. E nesse momento foi um trabalho incrível, porque na época ninguém falava quase sobre isso, principalmente aqui no Brasil. Quase ninguém falava sobre exercício físico e os transtornos mentais e doença mental. As pessoas falavam do exercício físico para prevenir e tratar doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, mas para o cérebro, para a saúde mental, não se falava muito sobre isso. Então, o professor Gerson Lax adorou a ideia e nós começamos a investigar. Nós fizemos uma série de estudos. Primeiro começamos com treinamento aeróbio, depois treinamento de força, e aí nós vimos resultados incríveis com os pacientes com depressão. Nós investigamos alguns dados fisiológicos, como eletroencefalografia, então a atividade cortical desses idosos antes e depois de um período fazendo exercício, e os sintomas. E na época era muito difícil. Eu lembro que quando eu ia para congresso para falar sobre exercício físico e saúde mental, quando eu ia para os eventos de neurociência, de geriatria, de gerontologia, de psiquiatria, de psicologia, as pessoas ainda tinham um pouco de resistência, assim, mas exercício para doença mental. E eu tinha que mostrar muita evidência, tinha que mostrar muito do que já tinha na literatura, porque na verdade isso não é um assunto novo.
Na verdade, isso já tem publicação sobre exercício e depressão desde a década de 80. Então, isso já tem bastante coisa sendo feita há Mas, muito tempo. mas pouco no Brasil, né, Andréia? Pouco no Brasil. Não, normal, o que a gente mais tinha, principalmente depois, na década de 90 e no início de 2000, estudos nos Estados Unidos, que eram basicamente de um pesquisador, o Blumenthal. Ele fazia bastante trabalho com treinamento aeróbio, trabalhos belíssimos, por sinal. Trabalhos com estudo randomizado, com grupo com exercício. Longitudinais, né? Longitudinais, com exercício físico, comparando com intervenção farmacológica, sertralina, antidepressivo, e um grupo controle. Então, ele fazia belíssimos estudos. A vantagem é que lá fora pode tirar a medicação, né? Aqui a gente não pode, né? Para fazer essa comparação, né? Várias vantagens, Ana, várias vantagens. Inclusive os pacientes recebendo $100 para poder participar da pesquisa. Mas também tinha um grupo bastante importante nessa área do exercício e depressão que começou a investigar o treinamento de força na Austrália. Então, Singh Fiatarone e a Fiatarone, que já é uma pesquisadora que trabalha há muito tempo com idosos, treinamento de força, e ela fez um estudo junto com o marido, falando sobre exercício físico e depressão em idosos, mas com treinamento de força. E aí a gente aqui, então, começou a desenvolver mais isso, mas muitas vezes eu tinha que, junto com os meus alunos, começar muito do básico, do zero. Então, entender o que era a doença, entender o que o tratamento farmacológico fazia no cérebro, entender o que o exercício poderia ter de mecanismo neurobiológico para poder modificar o cérebro. Então, a gente ia para congressos de diferentes áreas e não se falava de exercício, mas se falava sobre mecanismos de outros tratamentos. E aí a gente começava a buscar o efeito do exercício na literatura e via que tinha também muitos estudos com modelo animal sendo feitos desde a década de 90, que a gente tem estudo feito com modelo animal, o estudo clássico da Van Praag, que é uma pesquisadora que investigou o efeito do exercício em aumento de fatores tróficos, aumento de neurogênese, de novos neurônios no cérebro. Então, a gente já tinha bastante coisa sendo feita na literatura. Então, a gente tinha que, naquele momento, lidar com vários conhecimentos, com várias áreas diferentes. Então, trabalhar com a educação física, que era o nosso principal, mas também trabalhar com psicologia, com a psiquiatria, com neurociência, então, farmacologia. Então, isso tudo foi necessário naquele momento, e até mesmo para entender coisas. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo com exercício e depressão, eu tenho que entender como é que os estudos que são feitos com tratamento farmacológico, como que eles avaliam a resposta clínica? Como é que é antes e depois daquela intervenção? Qual o parâmetro que eu uso? Qual é o desfecho que eu vou investigar? Então, a gente também teve que começar a entender essas questões clínicas. Bom, então também vamos usar isso no exercício, no estudo com exercício. Vamos usar parâmetros como resposta clínica, remissão dos sintomas. Então, a gente começou a fazer tudo isso também nos nossos estudos. Aí, depois daí, a gente começou a abrir para outras doenças. Então, depois desse estudo com depressão, que a gente fez investigando treinamento aeróbio, treinamento de força, treinamento combinado, a gente começou a investigar o Alzheimer. E aí começamos a fazer estudos com Alzheimer, que não é o tema de hoje, mas a gente viu vários resultados favoráveis. Depois a gente começou a investigar a doença de Parkinson. Depois nós investigamos um transtorno de ansiedade, que é o transtorno de pânico. E foi também um trabalho incrível também, porque nós vimos um resultado muito bom com os pacientes com transtorno de pânico e agorafobia. Depois a gente começou a investigar outras demências, não só o Alzheimer, declínio cognitivo leve, até que há 2 anos atrás a gente começou, 2, 3 anos atrás, a gente começou também a investigar
crianças saudáveis e o efeito do exercício físico na cognição, no desempenho cognitivo, nas funções executivas, no aprendizado. E agora, muito recentemente, a gente começou a olhar para os transtornos mentais das crianças. Então, esses estudos com crianças ainda não começaram. A nossa ideia era tentar começar esse ano, mas, infelizmente, nesse momento está tudo parado. A gente não está trabalhando só online com todos esses problemas. Mas uma coisa que é bem bacana, Ana, é que a gente teve um determinado momento que eu comecei a perceber uma coisa. Todos os lugares que eu ia para mostrar esses nossos estudos, para mostrar os resultados, inclusive dos estudos que a gente fez de revisão sistemática, meta-análise, mostrando o efeito do exercício no cérebro, então as alterações neurobiológicas, tudo que a gente mostrava, eu comecei a ver que as pessoas diziam assim, puxa, mas a gente, na clínica, a gente quer prescrever, a gente quer indicar para os nossos pacientes para que eles façam o exercício físico. Mas existe uma lacuna aqui, existe um gap que é o ponto final. Mas será que lá na academia as pessoas vão estar preparadas para atender esses pacientes com depressão, com ansiedade? Será que essas pessoas vão saber entender quais são as diferenças dos diagnósticos, quais são as alterações que podem estar ocorrendo, que sintomas você vai ter num transtorno de ansiedade, como pânico, agorafobia, uma fobia social, um transtorno de ansiedade generalizada, ou um transtorno depressivo, uma distimia, ou uma depressão maior, ou um transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o que fazer? Que diferença existe entre um e o outro? Quais são as alterações que podem acontecer durante o treino? O que eu devo me preocupar? O que pode ser um resultado que pode dar mais certo ou não? Então, assim, tantas questões que a gente sabe que existe um problema que é na formação mesmo. E a formação do professor de educação física, a gente não tem a disciplina, por exemplo, saúde mental. No ano passado, uma aluna do laboratório que está se preparando para o doutorado, a Juliana Dias, ela fez um estudo de mestrado muito bacana, onde ela olhou para a rede de saúde mental e investigou quantas pessoas, quantos professores de educação física estão atuando na rede de saúde mental, nos CAPs. E a outra coisa que ela também investigou foi em relação a quantas universidades têm disciplinas saúde mental e exercício na educação física, na graduação, na especialização, lato sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado. Então, ela viu que no Rio a gente não tinha e que no Brasil inteiro existiam só 2 universidades que tinham essa disciplina na graduação. Então, assim, isso é um ponto muito bacana, porque no ano passado eu consegui abrir uma disciplina nova, que é exercício físico e saúde mental na UFRJ, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O primeiro dia dessa disciplina foi no dia 13 de março. E quando eu estava dando essa primeira aula, você estava lá, né? Eu fui lá. Eu estava passeando pelo pátio do Instituto de Psiquiatria, mostrando para os alunos todos os ambulatórios que existem, todos os serviços que existem no Instituto de Psiquiatria. E aí, quando acabou, eu tive que falar para eles que a gente ia ter que suspender as aulas. Então, ainda não começou, mas a gente, assim que tudo isso acabar, a gente vai com certeza retornar. Mas, assim, muito rapidamente falando, foi basicamente isso que aconteceu nesse período. Eu acho essa trajetória linda, porque ela não falou aqui, mas ela conseguiu montar um laboratório de pesquisa, né, de neurociência e exercício físico dentro do IPUB, da UFRJ, e agora com essa matéria agora incluída na graduação, né? É o primeiro passo para a educação física voltar para a área de saúde, né? Não, Acho que a gente se afastou um bocado
da área de saúde. Isso é uma super oportunidade para o professor de educação física também. Porque, de um modo geral, a saúde pública já é um espaço muito importante para o professor de educação física, mas a saúde mental também, especificamente a saúde mental, é um espaço muito importante para o professor de educação física. Então, é necessário. E, realmente, depois disso tudo, eu tive a possibilidade de montar o meu laboratório de neurociência do exercício, e tenho hoje uma equipe de mais de 20 alunos, alunos de doutorado, alunos de mestrado, de iniciação científica, de treinamento, capacitação tecnológica. Então, é uma turma bem bacana que a gente tem esse laboratório. E também, hoje, eu sou professora adjunta do Instituto de Psiquiatria. Então, isso também é uma forma de mostrar a importância dessa questão do exercício físico, da atividade física, para a saúde mental. Andréia, eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, porque quando eu fiz a divulgação, eu disponibilizei o meu WhatsApp para contato. E a grande pergunta era, nossa, na depressão maior, né? Eu não consigo nem sair da cama, que dirá fazer exercício. Depressão não tem cura. Né, vários comentários assim nesse sentido, né? Receber $100 é um bom estímulo, né? Como na pesquisa feita. Mas brincadeiras à parte, porque isso não é para brincar. Eu tive um quadro grave de depressão e o exercício físico me tirou dele, né? E sem querer eu utilizei de uma estratégia que eu pedi uma bolsa numa turma de canoa havaiana, e o fato de eu não estar pagando, estar ocupando um lugar, né, uma vaga de quem poderia estar pagando, me tirava da cama às 4:30 da manhã. Né? Que estratégia ou quais estratégias que o paciente, principalmente agora nesse período de isolamento social, que está todo mundo mais em casa, né? Quais estratégias você poderia sugerir? Essa pergunta é super importante. Que bom que fizeram, porque essa pergunta é uma pergunta fundamental. Mas eu vou um pouquinho atrás disso para depois falar sobre essa questão que você está dizendo, porque não é uma questão só de quem tem transtorno mental. Não é uma questão só de quem tem depressão. Porque, apesar da gente ter uma evidência científica muito grande já sobre o efeito do exercício na melhora da saúde física e mental, o que a gente tem de estudos mostrando o percentual de pessoas fisicamente inativas ou sedentárias é muito grande. Então, se a gente olhar para os estudos que foram feitos, então tem estudos clássicos da Regina Guttaux de 3 anos atrás, 2 anos atrás, do ano passado, desse ano, olhando para essa questão da inatividade física, e mais de 50% das mulheres brasileiras não fazem nenhuma atividade física, ou são fisicamente inativas. Então, isso já é uma realidade de qualquer pessoa, não só da pessoa com transtorno mental. Em relação às pessoas que têm transtorno mental, principalmente esses transtornos mentais que são considerados transtornos mentais graves, como a depressão maior, como esquizofrenia, bipolar, elas têm um comportamento sedentário muito grande. E, então, isso é uma realidade. E por que isso acontece? Existem vários fatores que vão influenciar nessa mudança de hábito, e tem muitos estudos feitos sobre isso, sobre barreiras, facilitadores e as motivações para você fazer ou não fazer exercício, para você ter uma mudança de hábito. Eu não sei se está muito ruim para vocês ouvirem. Porque É o quê? Bomba aí? Uma sessão de fogos. Agora, por que está tendo essa sessão de fogos, eu não tenho a menor ideia. Isso nunca aconteceu. Enfim, você consegue? Vocês estão conseguindo? Não, consigo te ouvir. Consigo. Então, até vou chegar um pouquinho mais perto aqui para ver se melhora alguma coisa. Mas uma coisa que é bastante importante nessa equação de mudança de hábito
e aí não é só o exercício físico, é você modificar a sua alimentação, é você ter uma melhor qualidade de sono. Então, tem uma série de alterações no seu estilo de vida, dos seus hábitos saudáveis, e que são necessários, ainda mais nesse momento, mas que são fundamentais para a gente manter a nossa saúde física e mental, mas que são muito difíceis dessa mudança ela acontecer. Então, uma das coisas que realmente a maior parte dos estudos mostram é que a questão da motivação pelo prazer ela é fundamental. Então, o prazer é muito importante. Você encontrar um exercício que possa te fazer um pouco mais feliz. Então, esse é um ponto. Você obrigar uma pessoa a fazer um determinado tipo de exercício que ela não gosta, tendo ela um transtorno mental ou não, é um caminho muito rápido para ela desistir, para ela não aderir àquele treinamento. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender em que etapa que essa pessoa ela está. Então, ela está numa etapa que a gente chama em alguns modelos, como, por exemplo, uma pré-contemplação. Ela nem sabe que o exercício pode ajudar ela. Então, nessa hora, é importante informar. É importante dizer, olha, o exercício físico, ele pode ser mais uma coisa que vai te ajudar. Além do tratamento farmacológico, você pode contar com exercício e você pode ter benefício. Então, na literatura, a gente tem meta-análises mostrando um tamanho de efeito, né, uma resposta clínica com exercício físico tão boa, ou até às vezes maior, do que determinados tratamentos farmacológicos. Então, pelo menos um efeito adicional. Então, esse é um ponto. Se a pessoa já sabe os benefícios, mas ela não consegue começar a fazer, muitas vezes ela precisa de uma orientação de como fazer e o que fazer. Então, isso é uma coisa até que eu, quando dou aula para os residentes da psiquiatria, eu falo muito para eles, e para os psiquiatras que fazem mestrado e doutorado, eu falo muito isso para eles. Quando vocês têm um paciente no consultório de vocês, o que vocês falam em relação a um tratamento não farmacológico? A gente fala para ele fazer exercício, a gente fala, eu falei, mas como que você fala esse fazer exercício? Simplesmente fazer exercícios? Qual a ênfase? Qual a ênfase e qual? Será que isso é o suficiente? A orientação é. E aí, quando eu pergunto para eles, se você entender ali naquele paciente que ele precisa uma terapia cognitiva comportamental. Você vai dizer para o paciente, olha, faz terapia cognitiva comportamental? Não, você vai dizer com quem fazer, que tipo, você vai explicar a importância. Quando você tem uma dieta específica que você quer prescrever, ou você quer que aquele paciente faça, você vai dizer, faz dieta? Não, você vai buscar um nutricionista, você vai indicar, você vai sugerir, você vai explicar. Então, acho que com exercício também, você tem que ter esse tipo de indicação, porque a outra coisa que vai ajudar muito aquele paciente a realizar o exercício é ele ter alguém junto com ele para orientar, para prescrever, para acompanhar o treinamento. Então, todos os estudos que falam sobre barreira e facilitador, isso com criança, com adulto, com idoso, eles sempre têm pelo menos essa característica em comum, como um facilitador para a pessoa fazer o exercício físico, que é ter orientação profissional, ser supervisionado. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, você, pelo menos tendo esse tipo de orientação, mas você tem que saber que momento que aquela pessoa está. E para isso, tem que ter uma coisa, Ana, que eu também sempre falo, que é ter escuta. Então, muitas vezes, os profissionais da área de saúde, eles têm essa característica que é fundamental e que, às vezes, a gente da educação física perde um pouco. Né? Então, quando você está prescrevendo, primeiro você avalia. Então, qualquer profissional da área da saúde, qualquer professor de educação física, ele vai fazer isso. Ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer uma avaliação física, funcional.
Mas a gente precisa escutar. Por quê? Você está escutando aquele paciente ou aquele aluno e ele está dizendo, olha, eu detesto. Então, isso é uma coisa que eu repito sempre, porque é muito importante. Eu detesto fazer exercício em um lugar fechado, com muita gente, com música alta. Aí você vai e diz, ok, então faz 2 vezes por semana treinamento de força e 5 vezes por semana caminhada na esteira no ambiente fechado. Aí ele diz para você, ah, mas eu adoro o mar, eu adoro o contato com a natureza. Aí você vai e fala, não, tudo bem, mas faz 2 vezes por semana treinamento de força. É óbvio que o treinamento de força é muito importante e muito eficiente para uma série de coisas, principalmente no processo de... Acho que caiu a sua internet, Andréia. Oi, agora tô. Agora tô. É. Então, eu acho que é isso, sabe? As pessoas têm que ter essa questão da escuta. E aí, indo muito especificamente para a questão da depressão, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a depressão, ela ainda, apesar de tudo, apesar de a gente estar em 2020, ainda é muito estigmatizada. Então, a depressão é um transtorno depressivo, um transtorno de humor. Isso não é frescura, não é a pessoa, ela não é fraca. mal-humorada, Não, não ela é não é, fraca, não é. ela não é Ela fraca, não, ela não é. Então, assim, o que que a gente tem? Tem que ter aqueles sintomas, que é a tristeza, a perda de prazer, a fadiga, ou outros sintomas além da perda de prazer e da tristeza, né? Ela tem que ter outros sintomas, como, por exemplo, alteração de sono, alteração de apetite, pensamentos de culpa, é, pensamentos suicidas. Então, todos esses sintomas, e aí a gente tem que ter pelo menos os dois, tristeza e perda de prazer, e mais pelo menos outros 3, mas esse quadro desses sintomas leva então a esse transtorno depressivo maior, e certamente, se a pessoa estiver com um sintoma grave, ela não vai conseguir ter energia, talvez para sair da cama. Então, nesse momento, o exercício também não vai ajudar. Então, o que a gente tem de evidência nas meta-análises mais recentes é que o melhor efeito do exercício, obviamente, primeiro a prevenção, mas também nos sintomas leve e moderado. Então, quando você tem um sintoma leve e moderado, você vai ter um resultado muito mais eficiente. Agora, a outra questão é tentar fazer um caminho para que esse exercício físico ali aconteça. Então, você falou, por exemplo, que a canoa foi uma atividade que você se encontrou. Então, esse pode ser o seu exercício. Mas existem outros exercícios que talvez as pessoas também prefiram. Então, por exemplo, outra meta-análise que saiu agora muito recentemente mostrando o efeito da yoga nos pacientes com diferentes transtornos mentais, entre eles a depressão e a redução dos sintomas de depressão em pacientes psiquiátricos. Então, o yoga é mais uma possibilidade, é um trabalho incrível, onde você vai ter, além dos benefícios do exercício físico, os outros benefícios do mindfulness, da concentração, da respiração. E eu acho que essa questão que você tocou, né, da canoa, já que a gente está hoje no Dia Mundial do Oceano, né? No Dia do Oceano. A gente está no Dia do Oceano, eu acho que é super importante também lembrar disso, porque a gente tem no Rio de Janeiro uma costa incrível, linda, cheia de praias, e a gente não aproveita isso. Então, você fazer o exercício perto de algum ambiente com mar, rio, lagoa, cachoeira, qualquer natureza, certamente isso pode ser mais um fator que vai te auxiliar. Então, se o exercício só, você fazer
30 minutos de bicicleta ergométrica, estacionária, já existe evidência suficiente para mostrar que você tem um benefício em redução dos sintomas de depressão, em redução dos sintomas de ansiedade, em melhora da cognição. Se você faz esse exercício, num ambiente com a natureza, a gente sabendo que na literatura tem os estudos mostrando do efeito benéfico para a saúde mental, de você estar perto, olhar para o mar, de você estar perto de um ambiente com água, de perto da natureza, então isso ainda é melhor. Então, ter essa percepção e tentar entender cada um, conversar, escutar, de que forma que a pessoa, o que ela não gosta, o que ela gosta. Até no idoso, né, a gente tem que ter essa percepção também, o que ele gostava de fazer durante a vida. Então a gente tem muito preconceito, assim, o idoso gostava muito de dançar, mas agora ele tá mais velho, não pode dançar. Ah, o idoso gostava de nadar no mar. Eu não sei se você vai lembrar que a gente tinha a nossa querida Frances no projeto, no Surf for Mind, que ela nadava na Praia da Urca quase todos os dias. E ela um dia falou para a gente, nossa, eu vejo vocês com essas crianças aí na praia, com esse stand-up paddle, né, com as pranchas. Eu queria tanto, e ela tinha mais, ela faleceu já, mas ela tinha mais de 70 anos, e ela dizia, eu queria tanto um dia ficar em pé numa prancha dessas, e aí a gente um dia levou ela para dentro do mar, ela conseguiu ficar em pé na prancha, e ela falou, a gente realizou o sonho dela, que era um sonho da vida dela, ficar em pé numa prancha. Então, essa sensação de mastery é muito importante, essa sensação de autoconfiança, de autoestima. Então, ela perceber que ela é capaz de lidar com as questões da vida dela, com os problemas da vida dela, e que muitas vezes isso vai acontecer no exercício físico, né? O exercício físico, o esporte, de um modo geral, é uma baita de uma oportunidade de aprendizado e de resiliência, porque você está ali, você vai errar, você vai cair, e você vai ter que repetir, e vai fazer de novo até uma hora que você vai conseguir ter sucesso. Então, o esporte ele é incrível também para essa transformação. Ô, Andréia, uma outra coisa, estão perguntando aqui se existe alguma forma de preparar os profissionais de educação física, uma vez que não há inclusão dessa matéria nas universidades. Então, não sei quem fez essa pergunta, mas em algum momento eu vi entrar um antigo aluno lá da UERJ, o Pedro, que era um aluno incrível, um aluno excepcional, e ele foi um dos únicos alunos que fez o curso que a gente, ano retrasado, a gente fez um curso aqui no Rio, que nós recebemos pesquisadores da Austrália, da Bélgica e da Federal de Santa Maria, daqui do Rio, daqui do Brasil. E aí, esse foi um trabalho incrível, porque foi um curso de preparação para professores de educação física darem treinamento para essas pessoas com um transtorno mental. Então, a gente foi de depressão até transtornos obsessivo-compulsivo. Você participou não, né? Mas você ficou sabendo. Não, eu fiz o anterior, né? Já tem tempo. Então, a gente, em alguns momentos, a gente faz cursos assim, né? Cursos de 2 dias, obviamente que não é o suficiente, mas muitas vezes a gente recebe os alunos lá na universidade, mesmo eles não sendo alunos da UFRJ, existe também a possibilidade da gente agora, né, com essa necessidade de utilização mais da educação à distância, de pensar em cursos online para ficarem, para as pessoas poderem assistir. Então, hoje, a ideia, eu acho que o que é uma luta minha, Ana, que é não só da gente ter essas
disciplinas na graduação, mas também em outros níveis, porque na pós-graduação a gente já tem, eu já dou aula de exercício de saúde mental na pós há muito tempo, mas uma outra luta minha é incluir essa disciplina na residência multiprofissional em saúde mental. Então, nós temos uma residência multiprofissional em saúde mental no Instituto de Psiquiatria, mas ainda não tem vaga para professor de educação física, porque na época a gente não teve como solicitar. Mas a gente está tentando, junto com a coordenadora, porque também isso é importante, porque numa residência multiprofissional em saúde mental, essas pessoas vão para os CAPS de infância e adolescência, vão para os CAPS álcool e drogas, e vão poder ter mais essa vivência da prática do dia a dia com o paciente. Porque também não adianta ter só a teoria é fundamental. É a base, né? Você tem que ter a teoria, mas você tem que ter a prática também, você tem que vivenciar, porque muito do aprendizado é na prática. Então, meus alunos de iniciação científica lá na universidade, eles participam dos projetos de extensão que a gente faz, tanto com os idosos quanto com as crianças, e eles têm, assim, um aprendizado incrível, porque cada dia com eles a gente aprende muito. Então, isso é fundamental também. E ler, né? Ler muito, estudar. Tem que estudar muito. Mas é o que você falou, né? O conhecimento sem a prática é morto, né? Fica morto. Não tem como. Uma coisa que eu ia te perguntar, deixa eu ver aqui nosso tempo. Temos 10 minutinhos. Tem uma principal alteração que eu percebi em mim, né? E depois estudando, você vê que tem uma alteração no sistema nervoso autônomo durante, vamos falar da depressão, né? Que é o tema nosso. E a principal alteração que a gente percebe é a respiração, né? A respiração muda o padrão respiratório e eu tenho tido muitos resultados positivos trabalhando a respiração com consciência. Eu pratico yoga e agora estou fazendo uma formação, então eu uso muito o recurso da yoga. Enfim, na depressão maior, esse não seria um primeiro recurso, né, para quem está na cama, não tem força para sair, respirar? Então, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso aí. Eu acho que até se é um assunto que te interessa, eu te aconselho até você ler, posso te mandar depois, os trabalhos de Porges da teoria polivagal. É muito interessante mesmo. Mas eu acho que é uma possibilidade, principalmente se a gente pensar nos benefícios que hoje em dia você tem na literatura relacionadas às práticas de corpo e mente. E aí a meditação, o mindfulness, tem inclusive até um pesquisador, o Richard Davidson, que ele trabalha muito com uma questão também da simetria frontal, que é muito interessante e que também tem outros pesquisadores que fazem a relação dessa simetria com padrões de sistema simpático e parasimpático, e que é muito interessante também. Então, acho que isso é mais uma coisa. Então, acho que isso pode ser uma possibilidade, pelo menos a gente olhar aí por tudo que a gente tem na literatura, mas não é só essa, né? Eu acho que essa é um importante caminho, mas a gente, depois que a gente faz o exercício, e aí também é importante a gente entender efeito agudo e crônico, né? Porque o efeito agudo do exercício no cérebro, no nosso sistema nervoso central, de um modo geral, ele é um. O crônico é outro, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, do efeito agudo, a respiração já vai ter uma resposta ali imediata, mas a gente também, o próprio aumento da frequência cardíaca, a gente vai ter benefícios de produção de determinadas substâncias que no cérebro vão estar associadas à redução pós o exercício, da frequência cardíaca, da pressão arterial. E aí a gente tem outros mecanismos que, por exemplo, hoje é até falado já bastante, mas há 10 anos atrás não se falava, porque se falava, quando você faz algum exercício, você vai ter aumento de endorfina.
E hoje a gente já sabe que não é só a endorfina e que a endorfina não vai explicar determinadas adaptações que a gente tem de exercícios com intensidade mais baixa. Então, os endocannabinoides sendo produzidos durante o exercício, eles lá no nosso cérebro, eles vão estar associados a aumento de dopamina, principalmente em áreas de sistema de recompensa, de núcleo accumbens, e que isso também pode ser benéfico para uma sensação de bem-estar imediatamente após. Então, a dopamina é um neurotransmissor bastante importante. Então, tudo isso pode estar contribuindo, além do próprio BDNF e das alterações. Agora, tem também as respostas crônicas, que a gente também tem que olhar, né? Que aí depois de 2 meses, 3 meses fazendo o exercício, seja ele um exercício, como você falou, yoga, ou seja um exercício cíclico, como uma caminhada, como nadar, ou seja um treinamento de força, porque eu acho que tem também um preconceito ainda na questão da investigação do exercício no cérebro, do exercício na saúde mental, na depressão, se o treinamento de força não serve. O que serve é se for alguma coisa como yoga, meditação, ou então como treinamento aeróbio. Mas não é verdade, o treinamento de força ele também pode estar associado, e aí a gente tem os estudos da Austrália, lá da década de 90, mostrando que sim. Então, o talvez músculo... por haver mais pesquisas com essas atividades, né, atividades cíclicas, talvez porque haja mais pesquisas, por ser mais fácil de mensurar, talvez, não sei. Sem dúvida nenhuma, mas eu acho até que não é nem a questão de ser mais fácil, Ana, porque não seria difícil também mensurar, porque se a gente está falando de antes e depois de um período, vamos dizer então, né, simplificando, você avalia esse paciente, os sintomas depressivos, você faz as escalas, você faz uma escala de depressão que vão ter perguntas sobre os sintomas principais da depressão. Então, como é que ele está em relação à tristeza, em relação à apatia, em relação ao sono, em relação ao apetite, em relação ao interesse sexual, em relação a pensamentos suicidas, em relação à fadiga, falta de concentração, tudo isso, né? Sentimentos de culpa. Aí tem um score. Depois você vai fazer o exercício físico durante 2, 3, 6 meses e vai refazer essas escalas. Então, no treinamento de força não teria problema também, né? Você está fazendo essa avaliação antes e depois. Mas eu acho que é uma questão mesmo histórica. Se a gente olhar outras doenças, inclusive doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, num primeiro momento se avaliava mais o treinamento aeróbio. Mas a verdade é que a gente não tem, por exemplo, quando a gente falou agora sobre essa questão dos exercícios outdoor, as evidências que a gente tem são muito mais dos exercícios cíclicos indoor do que exercícios outdoor. Mas certamente, quando a gente começar a investigar mais os exercícios feitos no mar, feitos perto de natureza, de verde, certamente a gente vai ter um resultado daqui a 5, 10 anos, a gente já vai ter um resultado diferente. E talvez a gente até possa ver que esses exercícios têm um resultado mais benéfico do que os exercícios cíclicos de contínuos, e talvez a gente não tenha esse efeito adicional aí da natureza, que é tão boa pra gente, né? E outra coisa, eu acho, Ana, que tem uma coisa também que é muito importante, é quando a gente fala da questão do prazer. Óbvio que o prazer, ele está relacionado com neurotransmissores, como a dopamina, que são importantes para a nossa resposta motora. Então, quando a gente faz um movimento, a gente precisa da dopamina para a gente executar aquele movimento. Tanto é que pacientes com Parkinson, eles têm alteração de perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra. Então, e a dopamina é necessária para a gente fazer o movimento. Mas a dopamina ela também é fundamental para o prazer, e esse prazer, ele gera a vontade de você fazer de novo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho. O que te dá prazer? E deixar bem claro para o aluno, para o paciente, que chegar para você, né? Olha, exatamente, vai melhorar, né? Me dá um tempo, né? Me dá um tempo, mas vai melhorar. Você vai conseguir sair da cama de uma forma melhor, amanhã, depois de amanhã.
né? E aí você só consegue ter essa noção de que aquilo ali é normal se a pessoa chorar, se a pessoa falar para você que ela não está feliz, que ela está triste. É, então, você só vai conseguir entender que aquilo é normal se você estiver estudando e se você estiver entendendo aquele transtorno, né? Então, eu acho que isso é fundamental para aquele professor de educação física que atua nessa área. Ele ter essa capacidade de escuta e ter uma capacidade também de compreensão de que aquilo faz parte do transtorno. Assim como um paciente com Alzheimer faz parte ele não lembrar o seu nome. Não é de propósito, faz parte do transtorno, faz parte dos sintomas da doença. Assim como você tem também outros transtornos que vão ter diferentes alterações. Então, um paciente com transtorno de pânico, é normal que ele tenha o aumento da frequência cardíaca, que ele tenha o aumento da sudorese. Então, a gente entender cada sintoma, no caso da depressão, é tristeza, perda de prazer, sentimento de culpa, ruminar aqueles pensamentos negativos. E eu acho que quando o professor de educação física ele fica aberto para essa escuta, né, mas uma escuta ativa, e aí eu acho que vale a pena os livros de comunicação não violenta, porque isso ajuda muito. Tem livros que falam sobre essa entrevista para pessoas para mudança de hábito. Então, o que você deve fazer? Você não ter uma atitude de imposição daquilo que você acha que tem que ser. Então, você ter essa conversa com o paciente, né? Vamos negociar. O que a gente E que pode... muitas vezes você tem que sentar e abraçar no escuro e esperar. Que às vezes isso faz parte também, né? Saber que isso faz parte do movimento de tratamento. Exatamente, que você vai ter um dia bom, mas você vai ter um dia ruim, mas que depois você vai ter um outro dia bom também. E olha, e na maior parte das vezes, o que eu vejo, Ana, na prática, no dia a dia, é que depois que ele consegue passar um pouco desse início, que é difícil mesmo, é difícil para todo mundo. É difícil para qualquer pessoa sedentária que queira difícil para começar quem a é fazer. sedentário iniciar um exercício, é difícil. Aliás, é difícil até para muita gente que faz exercício normalmente. Eu fiz exercício a minha vida inteira. Então, hoje, se eu tem alguns dias que eu acordo e falo, não, vamos lá, vamos fazer o exercício. Porque eu gosto de fazer exercício outdoor, e aí eu estou fazendo exercício em casa. Comecei a fazer yoga, comecei a fazer outros exercícios para me adaptar para essa nova realidade. Mas, por exemplo, tem um trabalho agora, falando um pouco desse momento, né, da Covid, tem um trabalho agora que o professor Felipe Schuch, que é o professor da Federal de Santa Maria, ele acabou de publicar no Cielo Preprint que ele viu que, estudo com questionário, mas ele viu que 30 minutos de atividade física estava relacionado a uma redução de 30% do risco de depressão e de ansiedade. Então, agora mais do que... Está acabando o nosso tempo. Temos 30 segundos. Que pena. Vou te chamar de novo. Muito obrigada. Obrigada por vocês participarem. Eu que te agradeço, obrigada, minha querida. Foi ótimo. Eu vou te chamar de novo, tá? Para a gente falar sobre outras coisas. Passou muito rápido. Passou rápido mesmo. Um beijo.